Muito boa noite, meus amados irmãos, paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus esta noite? E só esta noite? Como? Sempre. Eu estou a ver aqui duas espécies de irmãos, os que estão de pé e os que estão sentados. Eu não sei quem é que os que estão mais felizes, se os que estão de pé, se os que estão sentados. É igual, eu não sei se é igual, não é? Depende do ponto de vista, não é? Bem, então para ser igual mesmo, vamos ficar mais um bocadinho de pé e vamos ter uma palavra de oração, tá bom? Vamos pedir ao Senhor que fale connosco, que nos revele a sua palavra e que nós saiamos edificados, abençoados e com consciência de que em Cristo Jesus nós saímos vitoriosos também. Amém? Nós te louvamos, Senhor, te damos ações de graças nesta noite, porque Tu és o nosso Deus vivo e verdadeiro, fiel, aquele que nos abençoas, aquele que nos chamaste para sermos Teus, e por isso nós temos consciência, Senhor, que em Ti e por Ti nós podemos alcançar vitória, podemos ser verdadeiramente felizes e plenamente abençoados com todas as bênçãos, Senhor, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado pela grande obra que já fizeste em nós. Obrigado também pela grande obra que estás fazendo, Senhor, e ainda continuarás a fazer, porque Tu és o Deus da nossa salvação, que não nos deixas, não nos desamparas, que estás conosco em cada momento e em cada circunstância para nos dares a Tua bênção e a Tua vitória. Nesta noite, Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações, trazendo para as nossas vidas a Tua palavra no poder e na unção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar-vos, meus irmãos. Quantos já leram bem o capítulo 17 de João? Não é os que já leram bem, com atenção, o capítulo 17 de João, do Evangelho de João. O capítulo 17 do Evangelho de João é um capítulo muito importante. Muito importante porque ele fala da oração sacerdotal de Jesus. E essa oração que vem descrita, que João, inspirado naturalmente pelo Espírito Santo, ele fez questão de mencionar um capítulo inteiro mencionando a oração de Jesus. Não foi apenas uma oração de circunstância, mas trata-se de uma oração modelo. Por esta oração que Jesus fez e que João registou no seu Evangelho, nós podemos compreender, entender a maneira como Jesus intercede por nós. Os irmãos entendem? Porque Ele é o nosso intercessor. Os irmãos nós temos vindo a estudar isso, juntamente com o pastor Samuel, na carta aos Hebreus. Lembram-se? Ele é o nosso intercessor. E significa que Ele comparece por nós diante de Deus em nosso favor. Portanto, nós temos alguém, e isto é tão importante, tão significativo e tão encorajador para nós, irmãos, porque nós temos alguém diante de Deus que é por nós. É verdade, ou que comparece por nós diante de Deus. É verdade que nós temos muita coisa contra nós, mas a verdade absoluta é que aquele que é por nós é maior do que qualquer outro. Amém? Então, se Ele é por nós, quem será contra nós? Não é o que Paulo escreveu? Portanto, Jesus comparece. Intercessor significa isso. Significa aquele que comparece por nós diante de Deus.
É o que nós temos lá em Hebreus, que é no capítulo 9, verso 24, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para... Este é o objetivo. Jesus entrou, nós temos um Redentor que entrou no céu, amém? E que para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, meus irmãos, nesta oração sacerdotal de Jesus, ele mostra duas coisas. Mostra que ele intercede por nós, que é realmente o nosso intercessor, mas ao mesmo tempo ele mostra como é que ele intercede por nós. E é importante nós, crentes, percebermos, porque isso, irmãos, ajuda a nossa fé, a nossa confiança e a nossa segurança. Percebermos como é que ele intercede por nós. E nesta oração sacerdotal de Jesus, nós podemos ver isso. Como ele intercede e também a finalidade da sua intercessão. Qual é a finalidade? O que é que Jesus pretende ao interceder por cada um de nós? O que é que Jesus deseja que nos aconteça? O que é que Jesus pretende, almeja, que nós experimentaremos em função da sua oração sacerdotal? João 17, 9, vamos ler, que diz o seguinte. E aqui começa toda a situação da oração de Jesus. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Portanto, Jesus intercede por aqueles que são dele. Nós temos duas vantagens. Somos dele e porque somos dele, ele intercede por nós. Já repararam, irmãos? Amém? Somos dele porque ele nos ganhou, porque ele nos remiu e porque somos dele, nós temos o privilégio, altíssimo privilégio, de sabermos que ele está intercedendo por nós. E o modelo da intercessão de Jesus, que ele continua a fazer ainda hoje, porquê? Porque o nosso Jesus está vivo, amém? E ele está junto do Pai, e o seu sacerdócio, contrariamente ao sacerdócio levítico, como os irmãos têm ouvido nos estudos anteriores, contrariamente ao sacerdócio levítico, o sacerdócio dele é permanente e imutável. Lembram-se que Moisés, quando intercedia, as mãos pesaram. Lembram-se Moisés a interceder pelo povo, quando o povo teve que defrontar Amaleque na sua caminhada no deserto para a terra prometida. As mãos de Moisés fraquejaram, porque Moisés era fraco, era humano. Ele precisou da ajuda de Arão e Ur para sustentarem as suas mãos. Mas o nosso intercessor não precisa nada disso, porque ele, aleluia, vive para sempre. Ele tem todo o poder no céu e na terra, amém? Portanto, ele não precisa de auxiliar nenhum que o ajude. Ele está lá perante Deus para nos ajudar a cada um de nós. Amém? É isso que nós temos em Hebreus 7, 24 e 25, que eu faço questão de salientar para os irmãos. Este refere-se a Jesus, no entanto, porque continua para sempre. Tem o seu sacerdócio imutável. Jesus não muda, não é substituído. Jesus não precisa de descansar. Portanto, nós temos alguém que intercede permanentemente por nós. Eu não sei se os irmãos dão glória a Jesus por isso esta noite. É uma intercessão permanente. Nós vivemos, nós como crentes, irmãos, estamos ao abrigo de uma intercessão permanente que ele
que Jesus faz por cada um de nós. E nessa oração sacerdotal, que temos o modelo em João 17, Jesus intercede pelas necessidades principais dos seus. Ele intercede pelas nossas necessidades principais. E os irmãos sabem que ele, como homem, conhece as nossas necessidades. Amém? Aliás, não há ninguém que conheça melhor as nossas necessidades do que ele. E porque ele conhece bem as nossas necessidades, não apenas o que nós aparentamos, mas aquilo que nós somos na realidade, porque ele nos conhece não pela aparência, ele conhece-nos pela realidade. Amém? Então, ele intercede por essas necessidades. E vamos ver, nesta noite, que ele intercede por 4 necessidades imperiosas que todos nós, como crentes, temos. Ele intercede por preservação, para nós preservarmos a nossa salvação. Ele intercede por proteção, para nós sermos protegidos. Ele intercede pela nossa santificação, para nós vivermos em santificação. E, por último, ele intercede pela nossa união. Portanto, ele quer que nós preservemos no caminho do Senhor. Ele intercede para nós sermos protegidos, aleluia. Ele intercede para nós sermos santificados e ele intercede para nós vivermos a união ou para sermos unidos. Vamos desenvolver um pouco estas 4 áreas da intercessão gloriosa, espetacular, amém, garantida de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo como nosso intercessor. João 17, 11 a 14. E agora estamos iniciando. Eu tenho uma versão da ARA. Ok, mesmo, não faz mal. Mesmo que ali esteja uma versão diferente, os irmãos com o olho no ecrã e o ouvido naquilo que eu estou a dizer. Pode ser? Hein? Então os irmãos comparam, hein? E talvez até ajude a compreender melhor, porque estão diante de 2 versões que talvez facilite, e eu não quero que seja ao contrário, mas que facilite a vossa compreensão do texto. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, vejam agora esta primeira área da intercessão de Jesus. Guarda-os em teu nome, aqueles que me deste. Portanto, não vale a pena continuarmos a ler. Os irmãos leem, por favor, em casa o resto, mas o que está em causa aqui, que é importante para a nossa meditação, é guarda-os em teu nome. Quem? Aqueles que me deste, os salvos, os que são dele. Aleluia. Aqueles que ele ganhou. Jesus intercede para o Pai nos guardar. Aleluia. A preocupação de Jesus é que nós não nos percamos. A preocupação de Jesus é que nós possamos dar continuidade à nossa salvação. Porque preservar a salvação tem a ver com a continuidade da nossa salvação. Aquele que nos salvou, um dia, lembram-se, quando nós nos entregamos a Ele, Ele deseja que nós continuemos a preservar a nossa salvação até ao dia final. Não apenas para termos uma experiência de salvação passada, mas que cada um de nós possa viver uma experiência presente e futura em relação à nossa salvação. A palavra de Deus afirma, mas afirma categoricamente, irmãos, de que somos preservados por Deus em Jesus Cristo. Em Judas,
na carta de Judas, capítulo, só tem um capítulo, verso 1, diz o seguinte, na versão que eu tenho, que é a versão de King James, diz o seguinte: Judas, servo de Cristo, irmão Tiago, aos que foram convocados. Portanto, quem somos nós? Somos os convocados, chamados, amados por Deus, o Pai, e preservados na fé em Cristo Jesus. Significa, irmãos, que Deus deseja preservar. Nós somos aqueles que, pela graça e pelo poder de Deus, somos preservados. Porque o Senhor não quer que nós percamos a nossa salvação. Amém. Ele quer que nós continuemos a desfrutar, a viver, a experimentar esta poderosa salvação. E o apóstolo Paulo vem confirmar isto mesmo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e verso 8, quando ele escreve: o qual também confirmará até ao fim. O qual vos confirmará até ao fim. Portanto, nós temos a certeza, irmãos, que Deus deseja confirmar a nossa salvação até ao fim. Aquela salvação que nós recebemos, Ele não quer que nós a percamos. Deus nos ajude, aleluia. Da parte de Deus, nós temos toda a garantia, amém. Não sei se os irmãos dão glória a Ele por isso. Temos toda a garantia que Ele nos vai confirmar até ao fim para nós continuarmos, darmos continuidade à nossa salvação. No entanto, esta é uma garantia divina, mas, irmãos, no entanto, nós não podemos ficar passivos. Temos a garantia de Deus, mas o crente não pode ficar passivo. Precisamos exercitar a nossa fé. Veja o que a Bíblia diz. 1 de Pedro 1,5. A Bíblia é bem clara quando afirma: pois sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. E aqui temos como que uma moeda com duas faces. Deus guarda-nos pelo seu poder. E nós não temos dúvidas que Deus tem poder para nos guardar. Amém, irmãos? Mas somos guardados pela fé. Isto é, e a fé implica fidelidade e obediência. Deus guarda-nos pelo seu poder e nós somos guardados na medida em que exercemos a nossa fé, que implica obediência, que implica fidelidade ao Senhor. Hebreus capítulo 13, verso 14, o autor de Hebreus escreve assim: porque nós nos temos tornado participantes de Cristo. Vejam, se, e aqui há uma condicional. A condicional não está em Deus. Deus não tem um se nesta situação. Deus dá-nos uma garantia de que nos vai guardar, amém? Que nos vai preservar. O se, o condicional, está em nós. Se, de facto, guardarmos até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Significa para nós continuarmos, irmãos, a experimentar a nossa salvação, tão preciosa e tão gloriosa que um dia recebemos, nós temos que guardar até ao fim a confiança que desde o princípio exercitamos. Portanto, a primeira área em que Cristo intercede por cada um de nós é pela preservação da nossa salvação. Mas nós temos outra grande necessidade pela qual Jesus também intercede junto do Pai. E outra grande necessidade é proteção. Nós, como iremos ver, precisamos de proteção. E digo aos irmãos, se não fosse essa proteção, nenhum de nós estava aqui esta noite. Nós já estaríamos não sei aonde, e talvez alguns de nós no inferno. Mas estamos aqui e acreditamos que vamos continuar, porque Deus é o Deus que nos protege, aleluia, e porque Jesus intercede por nós
para nos dar essa proteção. E a proteção significa a segurança da nossa salvação. Nós somos salvos, mas podemos viver em segurança relacionado com a nossa salvação. E por que é que Jesus intercede? João 17, 15 e 16. Vamos ver o que, aquilo que João registrou sobre esta área da intercessão de Jesus. Não oro para que os tires do mundo. Portanto, Jesus não quer que nós saiamos do mundo. Agora, vai haver uma altura em que vamos sair, mas é na altura própria. Agora ainda não. Não quer que os tires do mundo, mas sim para que os protejas. Vejam, meus irmãos, a intercessão de Jesus é no sentido da proteção. Que os protejas do príncipe deste mundo. Então, nós estamos no mundo, mas o mundo tem um príncipe que é contra nós, que é o inimigo, que é o adversário, que é muito perigoso, irmãos. É muito perigoso e é muito poderoso. Nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Ele é muito perigoso, porque ele é falso, ele é ardiloso e ele é muito poderoso. Ele não tem todo o poder. Graças a Deus por isso. Mas ele é muito poderoso. E só não nos derrotou ainda, ouçam, meus irmãos, ele só não nos derrotou ainda porque Jesus está intercedendo por nós. É a sua intercessão que impede que o inimigo da nossa alma tenha sucesso e tenha vitória contra nós. Para que os protejas do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nós não somos daqui, mas estamos aqui. E por que é que Jesus intercede por nós? Porque enquanto permanecemos aqui, os irmãos tomem atenção, enquanto permanecemos neste mundo, que jaz no maligno, porque o mundo onde estamos a viver, ainda, meus irmãos, não é o paraíso. Nós somos salvos, mas somos salvos no mundo. Somos salvos, mas ainda estamos no mundo que jaz no maligno. Nós já fomos libertos do maligno, mas o ambiente em que nós vivemos está a ser dominado pelo maligno. Por isso é que Jesus intercede para que o Pai nos proteja da influência, do ataque, da guerra destruidora que o maligno procura fazer contra nós. E eu creio que os irmãos têm sentido isso ou não? Não sentem? E sentem, e às vezes sentimos de uma maneira terrível. Há dias que não é para esquecer. Há dias, irmãos, que é para nos lembrarmos que afinal o Senhor nos tem protegido. Mas a palavra de Deus garante-nos que Ele é fiel para nos livrar do maligno. E o que me dá segurança, o que me dá consolo, é que sendo o inimigo muito mais poderoso do que eu, ouçam, irmão, não se deixem enganar, o inimigo é muito mais poderoso que nós. E porque ele é mais poderoso que nós, mesmo assim, nós podemos sentir-nos seguros. Porquê? Porque a palavra de Deus garante que Ele é fiel, aleluia, para nos livrar do maligno. Para não permitir que o maligno cause dano, derrota, ou que ele faça em nós aquilo que ele deseja fazer. Nós estamos ao abrigo da proteção de Deus, amém? Que coisa maravilhosa, irmãos. Podemos dar graças a Ele por isso esta noite? Paulo tem esta noção. Se alguém sentiu os ataques do inimigo ferozes, foi o apóstolo Paulo, não acham? Ao lermos a descrição do ministério e da vida dele, nós entendemos como aquele homem foi atacado de tantas e variadas maneiras pelo inimigo. Mas ele tinha uma certeza.
Vejam, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 13, verso 3, ele esboça essa certeza. Ele traz para os crentes essa certeza. Entretanto, o Senhor é fiel. Aleluia. Ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno. Amém. Os irmãos estão a ver, nós temos o maligno que nos ataca, que é mais forte do que nós. Mas a fidelidade de Deus é que Ele nos fortalecerá, Ele nos dará força para resistir ao maligno. Amém. E se estamos aqui esta noite, é porque nós temos recebido essa força, e essa força vai continuar conosco, porque Ele continua a interceder por nós. Ele nos fortalecerá e nos livrará do maligno. Há tantas coisas que o diabo queria fazer na nossa vida. Não tenham ilusões, irmãos. E só não fez. E só não faz. Porque Ele nos livra. Aleluia. Porque nós temos um Deus fiel que nos livra e temos o intercessor diante dEle que intercede por nós para que Deus nos fortaleça e nos livre dos ataques do maligno. O apóstolo Paulo, já no final da sua carreira, ele não mudou de ideias. A experiência dele continuou até ao fim. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4 e verso 18, ele diz: o Senhor me livrará também de toda a obra maligna. Aquele que o livrou no passado, ele tem a certeza que até ao fim o Senhor o livrará. Deus nos dê a mesma certeza, irmãos. Que nós saiamos daqui esta noite com essa certeza reforçada, aleluia, de que o Senhor nos livrará de toda a obra maligna. Os que são nascidos de Deus têm essa certeza. Não é toda a gente que tem essa certeza. Mas aqueles que nasceram de novo, aqueles que experimentaram o novo nascimento, têm essa certeza. Conforme João diz, ora sabemos que todo aquele, e é bom que nós saibamos isto, porque isto dá-nos segurança, dá-nos paz e ajuda-nos a viver uma vida que vale a pena viver. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e não permite, eu gosto disso, e não permite que o maligno o possa tocar. Quantas vezes o maligno quis tocar na minha vida? Quis e quer. Mas ele não conseguiu e não conseguirá, porque o meu Deus, aleluia, pela intercessão do seu Filho Jesus, vai impedir, amém, não vai consentir que o maligno me toque, nem a mim, nem nos irmãos, porque nós somos dele, e Jesus está intercedendo por aqueles que são dele. Esta é a nossa vantagem de sermos dele, porque somos dele, ele intercede por cada um de nós. Também a Bíblia mostra-nos que Deus é poderoso para nos livrar de cair. Aleluia. Meus irmãos, nós somos propensos a cair. Não acham? Alô, somos e muito. Todos nós somos propensos a cair. Todos nós somos propensos, irmãos, a ter quedas. Mas a Bíblia mostra-nos que Deus é poderoso para nos impedir de cair. Aleluia. Isto dá-nos segurança. É como que uma criança começa a dar os seus primeiros passos. Agora estive a falar com o meu bisneto Moisés. E eu disse para o meu neto, Tiago, então o rapaz já anda, sabe, ele dá 6 passos e depois vai cair, mas eu tenho que ir atrás e seguro. Pois é isso que Deus faz connosco. Muitas vezes nós damos passos, mas a nossa fraqueza permite que nós, parece que vamos cair, mas ainda não caímos, pois não, irmãos? Porque o Senhor é poderoso para nos livrar de cair.
E também Ele é poderoso, segundo a palavra de Deus nos garante, para nos livrar nas provações. Deus nunca nos prometeu livrar-nos em absoluto das provações. É verdade que muitas vezes, algumas vezes, melhor dizendo, Ele nos livra das provações. Mas eu acredito, por experiência própria, que na maior parte das vezes Ele não nos livra das provações, mas livra-nos nas provações. E nós temos dois exemplos contrastantes. Vejam, em relação aos 3 hebreus e em relação a Daniel. É um exemplo típico de como Deus nos livra nas provações. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou-o na cova. Amém? Ele permitiu que ele fosse lá, assim como permitiu que os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, fossem para o forno de fogo ardente. Quando tudo parecia que era a maior desgraça, Deus reverteu a situação e no meio daquela horrível provação, eles foram livres. Foram guardados. Este Deus, que é o Deus de Daniel e o Deus dos hebreus, eu tenho o privilégio de dizer que Ele é o meu Deus e o vosso Deus, irmãos. Então Ele nos livra das provações e às vezes permite que nós passemos por elas para nós percebermos quanto Ele é poderoso e amoroso e fiel, aleluia, para nos livrar no meio da provação. E fomos instruídos por Jesus. Note que Jesus nos instruiu na oração do Pai Nosso. Lembram-se? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E é a nossa responsabilidade orar ao Senhor também, embora sabendo, e porque sabemos que Ele é poderoso para nos livrar, nós podemos orar com toda a confiança: Senhor, livra-me do mal, amém? Livra-me do maligno, livra-me dos ataques do inimigo, daquilo que o inimigo prepara para me fazer mal, porque Deus é poderoso para fazer isto. Outra área de intercessão de Jesus é por santificação. Jesus orou em João 17 a 19, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, Jesus está intercedendo junto do Pai pela nossa própria santificação. E porquê? Porque é que Jesus está preocupado com a nossa santificação? E está, meus irmãos. Se alguém está preocupado com a nossa santificação, é Ele. Por isso, Ele intercede por nós. Porquê? Porque esta é a vontade de Deus. Jesus sabe que a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, irmão, não é para vivermos uma vida qualquer, não é para vivermos uma vida leviana, não é para vivermos uma vida desagradando a Deus. A vontade dele é que nós vivamos em santificação. Pois esta, diz o apóstolo Paulo, é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da impureza. Esta é a vontade de Deus. E Jesus intercede porque, além de ser a vontade de Deus, e porque é a vontade de Deus, nós somos chamados para a santificação. A primeira chamada que o crente tem, o incrédulo, a primeira chamada do incrédulo é para seguir Jesus. A primeira chamada que o crente tem não é para servir. Ouçam porque isto é importante. A primeira coisa, a primeira chamada que Deus tem para o crente não é para nós o servirmos, é para sermos santos. A Bíblia diz-nos, na 1 aos Coríntios, capítulo 1 e verso 2, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Nós fomos chamados, irmãos, da nossa vida velha, de como vivíamos, para uma vida de
dado. Não esqueçam isto. Esta é a vontade de Deus. E viver em santificação é viver de acordo com a sua gloriosa vontade. E Jesus intercede pela nossa santificação, porque sem ela, daí a importância da santificação na vida do crente, sem ela ninguém verá o Senhor. Sem ela ninguém verá o Senhor. Para nós termos a consciência de que um dia vamos vê-lo, vamos estar com Ele e reinar com Ele, nós precisamos viver uma vida santificada. Porque sem a santificação, ninguém o poderá ver. A santificação progressiva, santificação que faz parte do progresso da nossa salvação, ou a nossa salvação desenvolve-se ou progride através da santificação que implica consagração a Deus, implica viver de acordo com a sua vontade, implica viver separado para Ele, é também uma moeda com duas faces. É o Senhor quem nos santifica. Nós temos um Deus que nos santifica. Ele chamou-nos para a santificação, para nos santificar, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nós temos a responsabilidade de aperfeiçoar a nossa santificação. Sede santos, porque eu sou santo. É um imperativo. É um imperativo divino, a nossa santificação. Deus nos ajude. Deus nos abençoe e nos dê vitória para vivermos desta maneira, sabendo que Ele está intercedendo por nós, para vivermos assim, porque esta é a vontade de Deus. Mas ainda o quarto aspecto da área de intercessão de Jesus é pela nossa união. Pela nossa união. A união, ou a falta de união, é a vitória ou a derrota da igreja. Amém? Uma igreja unida é uma igreja vitoriosa. Uma igreja desunida, irmãos, onde não há uma verdadeira união, é uma igreja que não pode alcançar vitória. E os irmãos não tenham dúvidas de que Deus colocou esta igreja aqui para que esta igreja alcance vitória. Deus não plantou nenhuma igreja para que a igreja caminhe em derrota. Deus plantou a igreja há 100 anos neste lugar para que esta igreja tenha vitória. Mas é a união entre os crentes. E Jesus sabe disso muito bem. Por isso Ele intercede pela nossa união, para vivermos em união. Ele diz que, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E viver a unidade é o ambiente da nossa salvação. Irmãos, nós não fomos salvos para viver isolados. Nós não fomos salvos para viver separados. Nós fomos salvos para viver unidos. E é essa união que nos dá vitória. Dá-nos vitória individualmente e dá-nos vitória coletivamente, como igreja também. E nós temos todas as razões para viver unidos. E eu vou mencionar aos irmãos algumas razões que a Bíblia nos aponta para nós vivermos em união. A primeira razão é porque todos nós que estamos aqui fomos remidos pelo mesmo sangue. Fomos comprados pelo mesmo preço. O preço com o que eu fui comprado não é superior ao vosso preço. É o mesmo preço. É o sangue de Jesus. Amém? Estamos indo para o mesmo céu. O céu para onde os irmãos vão é o mesmo para onde eu vou. Não há dois céus. Há um céu. Todos nós estamos caminhando para lá, para o mesmo céu. Pertencemos à mesma família. Ainda ontem estávamos com um casal que nos visitou e estavam
estão a dizer aos irmãos, é como família. Eu estava a dizer, os laços do Espírito são mais fortes do que os laços do sangue. Não ouvi um amém dos irmãos. Os laços do Espírito são mais fortes que os laços do sangue. São mais fortes e mais duradouros. Porque os laços do sangue terminam na sepultura, mas os laços do Espírito continuam para sempre. Aleluia. Nós não perderemos, meus irmãos, não deixaremos de ser irmãos. Um dia, quando baixarmos à sepultura, nós continuaremos a ser família de Deus por toda a eternidade. Somos filhos do mesmo Pai. Fazemos parte do mesmo corpo. Ouçam, irmãos, nós temos toda a razão para estar unidos, porque nós não temos corpos diferentes. Na igreja não há corpos diferentes. A igreja é um só corpo. Nós formamos um só corpo. Isso implica, esta metáfora, esta ilustração do corpo, apela à nossa compreensão para vivermos em união. Não fomos salvos para viver isolados. Nós fomos salvos para viver em comunhão uns com os outros. E os irmãos sabem que a união promove a edificação e o crescimento da igreja. Os irmãos não tenham ilusões. Nenhuma igreja vai crescer desunida, irmãos. Uma igreja pode ter os maiores eventos, pode ter, meus irmãos, os maiores programas, a melhor das intenções, mas uma igreja desunida nunca vai crescer. Porque a união promove a edificação e promove o crescimento da igreja. De todo o corpo bem ajustado, pelo auxílio, diz Paulo, de todas as juntas, cresce e edifica-se. Meus irmãos, uma igreja para crescer e edificar-se tem que estar unida. Cada área da igreja tem que viver em união. Cada crente de per si tem que viver em união com os seus irmãos. Ou com o bom e com o agradável, é que os irmãos vivam em união. É bom, é agradável e é aí nesse ambiente. Por isso é que Jesus intercedeu e continua a interceder pela nossa união, meus irmãos. Porque é aí nesse ambiente que Deus ordena a bênção e a vida. Onde há união, há bênção e há avivamento. Há bênção e vida. Onde não há união, pode haver tudo o resto. Mas nunca haverá aquela bênção que Deus deseja abençoar. Nunca haverá o crescimento que Deus deseja que aconteça para a sua igreja. E vou concluir rapidamente dizendo-vos que Jesus, ao interceder por nós nestas 4 áreas da nossa necessidade enquanto salvos, enquanto dele, porque somos dele, e é por nós que ele intercede, a intenção de Jesus é esta, João 17, 24. Vamos ler com atenção para concluirmos a nossa meditação desta noite. Aleluia. Eu dou graças a Deus por este versículo. Este versículo está projetado? Não. Este versículo é tremendo, simplesmente. Pai, vejam como Jesus se dirige. Pai, a minha vontade, ou o meu desejo, a minha vontade, é sinónimo, a minha vontade é que onde eu estou, não sabem onde é que ele está? Sabemos? Ou não? Onde eu estou, estejam também comigo aqueles que me deste. A vontade dele é que nós estejamos com ele. Mais. Para quê? Para que vejam a minha glória que me conferiste, ou que me deste,
porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, irmãos, o que é que nós podemos concluir daqui? Que Jesus intercede por nós nestas 4 áreas que acabamos de ver, porque Ele deseja que nós desenvolvamos a nossa salvação até ao fim. Para quê? Para um dia estarmos com Ele. E para vermos a sua glória. Aleluia. Agora, irmãos, a glória dele, nós já temos um pouco da glória dele, mas é um vislumbre. A promessa dele, o desejo dele é que nós vejamos a sua glória em plenitude. Aleluia. Quando o vamos ver face a face, quando vamos estar com ele, aleluia, e reinar com ele para todo sempre. Por isso o apóstolo Paulo, irmão, quando tu tens lutas, provas, dificuldades, quando tu és incompreendido, quando tu até és caluniado, injuriado, injustiçado, acontece? Já aconteceu? Isso não, ainda não aconteceu, espera para a pancada que isso vai acontecer. Ninguém escapa disso. Mas a nossa consolação é do apóstolo Paulo. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Irmãos, Jesus deseja que a nossa salvação remate, finalize em glória. Aleluia. Finalize em glória. Que nós possamos ver a glória dele, experimentar a sua glória, vivermos por toda a eternidade neste ambiente de glória com Cristo Jesus. Por isso, nós sabemos, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. É por isso que Ele está intercedendo por nós. É por isso que Ele intercede para nós mantermos a nossa salvação. É por isso que Ele intercede para que Deus nos proteja. É por isso que Ele intercede para que Deus nos santifique, para nós vivermos a santificação. É por isso que Ele intercede para nós vivermos a união, irmãos. Porque Ele deseja que no fim não tenhamos uma desilusão, mas para no fim entrarmos na sua glória, vermos a sua glória, experimentarmos a sua glória, aleluia, e não apenas por algum tempo, mas por toda a eternidade. Vamos ficar de pé para ter uma palavra de oração. Amém? Eu não sei quem gostaria de levantar a sua voz esta noite e ter uma palavra de oração ao Senhor. Eu creio que nós, irmãos, temos todas as razões para dar graças a Deus pelo nosso glorioso intercessor. Aleluia. Ele não precisa de substituto, nem precisa de auxiliar, porque Ele vive, aleluia, e tem todo o poder no céu e na terra. Glória e louvor ao seu nome. Dá glória a Ele, irmão, esta noite. Glorifica-o. Exalta-o. Porque Ele merece a tua exaltação. Merece que tu o glorifiques. Que tu o adores, que tu o louves. E eu também. Por aquilo que Ele é. Por aquilo que está fazendo. Pelo que tem feito, para aquilo que Ele ainda está fazendo e vai fazer, aleluia, e especialmente pelo desejo, pela vontade que Jesus tem de nos ter com Ele, aleluia, para todo sempre. E não nos ter com Ele numa condição, meus irmãos, de fraqueza ou de derrota, mas para nos ter com Ele em glória, aleluia, em glória.
oportunidade para o irmão meu levantar a sua voz ao Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Salvador. Aleluia. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque Tu vives para interceder por nós. Aleluia. Que coisa tão gloriosa, tão poderosa. Aleluia. Glória a Deus. Nas nossas famílias, na tua igreja. Obrigado, Jesus. Aleluia. Louvor e glória ao teu nome. Nós vivemos ao abrigo dessa intercessão. Amém. Aleluia. Louvor e glória ao teu nome, Jesus. Glória a ti, meu Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso Salvador. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a viver, a cumprir estas áreas pelas quais Tu estás intercedendo por nós. Aleluia. Glória a ti, meu Deus. Glória a ti, Jesus. Glória a ti, glória e louvor ao teu nome, Deus. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Samuel. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Podemos dar juntos glória a Ele, irmãos. Podemos exaltá-lo juntos esta noite, levantar as nossas mãos e dar glória a Ele. Gostava de ouvir os irmãos dando glória a Ele. Oh, meus irmãos, nós não estamos nós estamos no velório, nós estamos aqui para exaltar aquele que vive e reina, aleluia, e é poderoso, amém, e é digno do nosso louvor, da nossa exaltação, amém. Os irmãos não tenham problemas, irmãos, em darem lugar à vossa emoção, porque se os irmãos não sentirem emoção com aquilo que a palavra de Deus diz, então, os irmãos, nós seremos racionais apenas. E nós não fomos salvos para ser racionais, fomos salvos para ser racionais, mas dar lugar também à nossa emoção, porque o louvor é a emoção da alma diante daquele que faz coisas tremendas e continua a fazer coisas tremendas na nossa vida. Quando nós somos abençoados, até dançamos. Amém. Não para fazer uma liturgia, mas espontaneamente até dançamos, até saltamos, aleluia.
Até fazemos coisas que às vezes os incrédulos e aqueles que não sentem o que nós sentimos ficam olhando para nós e ficam incrédulos. Mas nós queremos lá saber de alguma coisa com isso, irmãos. Nós queremos é sentir aquilo que Deus faz na nossa vida e dar glória e louvor ao nome que é sobre todo o nome.